Cumprimento todo o povo com a paz do Senhor e estendo esta saudação a todos aqueles quantos me estão assistindo agora através deste vídeo gravado. Livro do Apocalipse, eu quero trabalhar convosco os capítulos 8 e 9 e hoje pensando sobre as trombetas do Apocalipse. As trombetas do Apocalipse. E vamos fazer só, para início do nosso sermão, apenas duas leituras. Capítulo 8, dos versos 1 ao 6 e capítulo 9, dos versos 20 a 21. E depois, no decorrer do sermão, trabalharemos os dois capítulos em simultâneo. As trombetas do Apocalipse. Capítulo 8, do verso 1 ao 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Capítulo 9, verso 20 a 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demónios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Só até aqui. Que o Senhor Deus nos possa abençoar com o seu Santo Espírito, iluminando os nossos corações, libertando as nossas mentes, avivando as nossas almas. O Senhor leva cativo todos os nossos pensamentos. Que agora somente pensemos Cristo, que agora somente atentemos a Cristo e à Sua Palavra. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém e amém. As trombetas do Apocalipse. Este é talvez dos textos bíblicos mais difíceis de interpretar e mais difíceis de expor. Daí o tempo que nós demoramos, desde a última mensagem, capítulo 7, até hoje. E antes de entrar no texto, deixe-me fazer algumas considerações primeiro. Porque não é mais apropriado este texto para os dias que nós estamos vivendo hoje. João escreve o livro do Apocalipse para aquele povo das 7 igrejas da Ásia Menor, porque eles estavam sendo perseguidos. E nós já falámos nisso várias vezes. O Apocalipse não é uma carta, não é um livro enigmático. O Apocalipse não tem enigmas que sejam para desvencilhar ou para descobrir. O Apocalipse é uma carta pastoral. O Apocalipse foi escrita para animar, para consolar as almas daquele povo que estava sendo perseguido de vários tipos de perseguição. E hoje estamos perante o capítulo 8 e 9. Já falámos nos selos, a quebra dos selos, que são os decretos divinos e eternos de Deus, são os seus desejos. Jesus, quando quebra os selos, quando abre o rolo, é a mesma forma que um advogado abre um testamento de alguém que morreu e deixou um testamento. O desejo da pessoa que faleceu está expressa, está escrita naquele documento, e é da mesma forma
Jesus abriu os 7 selos que cobriam, que selavam os desejos de Deus, os decretos eternos de Deus para a história da humanidade. Essa foi a exposição daquilo que Deus desejava para o homem, para o mundo, para a humanidade. E agora? Estamos perante as 7 trombetas. Erradamente, muitos falam que as 7 trombetas é o fim, é o começo do fim. Não é. Nós vamos ver que este sermão nos vai alegrar a nossa alma, porque ele traz lições bastante práticas para a nossa vida. Ele traz consolo para a nossa alma. Ele traz alegria para o nosso coração. As 7 trombetas são anúncios que Deus faz, dando novas oportunidades, segundas oportunidades aos homens. E muitas vezes segundas, terceiras e quartas oportunidades. Enquanto as trombetas estiverem soando, Jesus não vem. E curiosidade, capítulo 8 e 9 não inclui a 7ª trombeta. E na próxima mensagem, se Deus assim permitir, ou aqui neste lugar, ou noutro lugar qualquer, eu vou explicar porque é que a 7ª trombeta não toca ainda. Mas, face a este texto, muitos são aqueles que já experimentaram e sofreram com a demora de Deus. Por que é que Deus não me responde? Por que é que Deus está calado? Por que é que Deus está em silêncio? Muitos gemem, quem já não gemeu? Quem já não murmurou? Deus não gosta de mim. Deus não atende às minhas orações. Elas não chegam aos céus. O salmista, no Salmo 6, Davi diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Até quando estarás calado? Até quando resultará a tua demora? Até quando? Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho suplicado, e o Senhor tarda em responder. Será que eu estou assim tão longe de Ti? Será que eu não mereço uma palavra Tua? Até quando, Senhor? Esta expressão, até quando, ela aparece 14 vezes na nossa Bíblia. É uma expressão da profundidade da nossa alma. É o nosso último grito. É o nosso último suspiro de socorro. Até quando, Senhor, estarás calado? Até quando durará o teu silêncio? Até quando, Senhor, a demora para atender as minhas orações? E este gemido, meu amado irmão e irmã, é um gemido transversal de todos os povos, de todos os tempos, inclusive de nós hoje. Se calhar hoje você já perguntou a Deus: Senhor, até quando? Até quando me deixarás neste deserto? Até quando me deixarás sozinho, sem escutar a tua voz, sem vislumbrar a tua ação, a tua mover da tua mão? A questão sobre a demora de Deus tem atormentado o povo de Deus ao longo dos tempos. E eu tenho analisado ao longo destes anos, também tenho conversado e ouvido muitos colegas meus pastores, e todos nós temos o mesmo consenso. A demora de Deus, o tempo que Deus demora a responder às nossas orações, tem sido o fator-chave para que muitos endureçam o seu coração e abandonem a fé. Há pessoas fracas que não estão aptas para lidar com a demora de Deus. E então dizem: Deus não é Deus, Deus não existe. Porque se Deus existisse, se Deus fosse bom, se Deus fosse amoroso, eu já tinha-me respondido a minha angústia. Como Ele não me responde, como eu não vejo o meu problema resolvido, a minha angústia cada vez é maior, então Deus não é Deus, e eu não faço ali nada, e eles endurecem o seu coração e vão embora. Abandonam a Deus, abandonam a fé.
E aqueles que não têm coragem de fugir logo, rapidamente, abandonar mesmo, fechar a porta de uma vez, eles aos poucos eles vão adquirindo uma existência deplorável. Quantos de nós já não vimos irmãos nossos que eram tão ativos, tão alegres, tão participativos nas atividades da igreja e agora se resguardam num canto e parece que vão definhando lentamente. São pessoas que não tiveram coragem de abandonar Deus uma vez. São pessoas que não tiveram coragem, parece que estão a dar uma segunda oportunidade a Deus. E isso causa-lhes problemas na sua existência física, espiritual e psicológica. Quem me está a entender, diga amém. Foi por causa disto que o Apocalipse foi escrito. O povo das igrejas da Ásia Menor, eles estavam definhando por causa da perseguição. Eles não estavam entendendo. E parece que Deus não estava respondendo, até que a uma altura na ilha de Patmos, Jesus Cristo, Ele próprio, aparece a João, se revela a João, se revela a si mesmo a João e diz: João, escreve tudo e envia às igrejas, consola as almas do meu povo. E assim aparece o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para responder àquela questão: até quando, Senhor? Até quando vais tardar para falar? É uma carta, por isso, uma carta pastoral, que visa consolar as almas piedosas em angústia. Olha comigo Apocalipse 6, verso 9. E quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada a vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se computasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, à pergunta de até quando, Senhor, o que o Senhor faz muitas vezes não é nos dar uma resposta. O que o Senhor faz é nos encher com o seu Espírito, nos acalmar o nosso coração. Diz a Bíblia que eles receberam uma vestidura branca. Vestidura branca é sinal de santidade, é sinal da presença do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus em nós não nos traz aflição, antes traz-nos paz, traz-nos calma. E diz também que devemos descansar mais um pouco. Descansar é sinónimo de tranquilidade, de paz. Por que é que Ele nos faz isso? Porque até a sua obra ser concluída, diz o verso 11 do capítulo 6. Enquanto a obra de Deus não estiver concluída, as nossas bocas irão gritar sempre a Deus: até quando, Senhor? A nossa paz só virá no fim. Por isso é que Jesus diz: e ao que vencer o quê? A tribulação, a tristeza, a angústia, a amargura, todas as questões inerentes à nossa vida existencial e à nossa vida espiritual. Até quando, Senhor? E Deus nem sempre responde como queremos ouvir. Veja que Jó fez N perguntas, N questões a Deus, lá sentado na sua pedrinha, cheio de chagas no seu corpo, denegrido na sua alma, com tristeza no seu coração, perdeu tudo, 3 amigos achagando-lhe os ouvidos, Jó questionando a Deus, e no finalzinho, a partir do capítulo 39, 40, Deus responde a Jó com 70 perguntas. Cabe na cabeça de alguém. Então o Jó queria resposta, não queria perguntas, mas Deus pergunta-lhe. E todas as perguntas não tinham nada a ver com aquilo que Jó questionou. Porquê? Porque a obra de Deus não está acabada ainda.
Você vai ter que descansar mais um pouco. Você vai ter que vestir a vestidura branca. E por isso aquela palavra de Paulo me enche de alegria. Assim como encheu a ele. Quando ele diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la quando? Hoje não. Até ao dia de Cristo Jesus. Possivelmente você está questionando Deus, mas você não vai ver a solução do seu problema, a solução da sua questão no tempo útil da sua vida aqui, mas você vai vê-la depois. Este é o dia de Cristo, o dia de Cristo Jesus. Pode ser o dia da sua segunda vinda, mas pode ser o dia em que você morre e vai ter com Ele. E aí você vai entender tudo, porque mesmo Jesus disse aos apóstolos, vós não entendes hoje, mas vão entender depois. Há questões colocadas por nós a Deus que nós nunca iremos ter aqui nesta terra a resposta às mesmas. A outra grande pergunta que nós fazemos a Deus, e é muito nosso, é muito do cristão, é porque é que Deus ainda não aplicou a justiça definitiva. Por outras palavras, porque é que Deus ainda não acabou com isto tudo? Porque é que Deus parece que tem prazer em ver o sofrimento do seu povo nesta terra? Porque é que ele não acabou, como diz já o verso 10? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando não acabas com tudo? Até quando não arrasas, deitas fogo, queimas, destróis? Porquê? Porque a sua obra ainda está em andamento, ainda não está acabada. Portanto, o Apocalipse serve para nos fazer esperar mais um pouco, até que Deus complete a sua obra no mundo. Este é o objetivo do Apocalipse. Por isso é que ele é um consolo para a nossa alma. Quando lemos o Apocalipse com estes olhos, à lente de Jesus, a nossa alma vai descansar e vamos pensar, bom, tudo está acontecendo, Deus está no comando, Deus está no controle, o Senhor do Universo está sentado no seu trono, Ele está redigindo e orientando o curso da humanidade e ainda não acabou, porque Ele ainda não acabou com a terra, porque Ele também não acabou com a sua obra. Diz aí no verso 11, capítulo 6, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos. Portanto, existe um propósito de Deus e esse propósito só vai ser concluído quando o número exato do coração de Deus em relação ao seu povo estiver completo. Quando o último homem à face da terra estiver incluído nos decretos de Deus, o meu irmão e a minha irmã podem ter a certeza que isto vai dar uma volta. Ele vai terminar aquilo que começou. Salmo 46 diz, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aquietai-vos, sossegai o vosso coração, aquietai a vossa alma. Apocalipse 8:1 diz, e quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Conforme eu disse, é do grande consenso dos estudiosos, eu estive estudando muito, meditando muito sobre estes dois capítulos, e é de um grande consenso que ele está entre os mais difíceis de interpretar. Ele tem aqui assuntos que à primeira vista não conseguimos alcançar. Daí o problema de alguns colegas meus, pastores e outros, como eu às vezes lhes chamo os arautos da desgraça, os arautos do Apocalipse, porem-se a inventar, tentando decifrar supostos enigmas que o Apocalipse tem. Eu vos digo, o Apocalipse não tem enigma nenhum, o Apocalipse está claro. Precisamos sim do Espírito Santo, precisamos da iluminação do Espírito Santo para possamos entendê-lo. Ele é este 8 e 9, capítulo 8, capítulo 9,
é dos textos mais difíceis de ser interpretados. Mas, apesar disso, o resumo dos dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, o resumo deles, ou seja, quando eu espremer e deitar aqui as gotinhas de sumo, é consolo, é esperança. Ele foi escrito para nos trazer esperança. Como é que nós entendemos estes dois capítulos? Se nós formos mais atrás, no capítulo 1, nós temos a visão do Cristo vitorioso. Os capítulos 2 e 3, João nos mostra a visão da igreja daquela época e a igreja de todos os tempos, até aos dias de hoje. Nós vemos que os crentes estavam desfrutando de Cristo na comunhão da igreja, quando ele diz que está no meio da igreja. Os capítulos 4 e 5, nós vemos a visão do trono de Deus. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, nós já estamos sobre isso, os anjos ao redor de Deus, Deus sentado no trono. Portanto, nós vemos a visão do trono de Deus. Capítulos 6 e 7, temos a visão dos selos, ou os decretos de Deus, ou o testamento de Deus, o desejo de Deus para a humanidade. Capítulo 6 e 7 também revela como Deus guarda o seu povo nas tribulações terrenas. Ao contrário do que se ensina, Deus não livra o seu povo das tribulações. Deus guarda o seu povo nas tribulações. Tive o prazer de acabar um dos comentários acerca do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e nós vimos que Deus leva o seu povo ao deserto, às tribulações. Para quê? Para nos ensinar, para nos capacitar. Ele não nos livra das tribulações, mas Ele nos ajuda, nos consola, nos ampara nas tribulações. É dentro da tribulação que Deus trabalha. Então, dizer que o cristão está isento de problemas é grave. É grave. Isso é uma falsa doutrina. Isso é um falso ensinamento. Porque isso dá uma falsa segurança ao cristão. E no dia da angústia ele vai dizer: até quando, Senhor? Porquê, Senhor? Não foi isto que me ensinaram. Não foi esta a ideia que eu tive quando me trouxeram à igreja. E aí o cristão vai abalar, vai perder a fé, vai abandonar, porque foi mal ensinado. Deus nos livra nas tribulações. Deus nos ampara, Deus nos consola nas tribulações terrenas. É aqui. Quem tem domínio sobre a terra não é o mal, como dizem. Quem tem domínio sobre a terra é o Senhor soberano, que está sentado no trono do universo. Até aqui você está entendendo? Amém? Capítulo 8 e 9, os textos que nós temos em mão, nós temos a visão das trombetas. E o que é as trombetas? Porquê é que aparecem aqui as trombetas? Porquê é que não aparecem os decretos de Deus e a seguir o resultado do desejo de Deus? Porquê é que no meio existem trombetas? Porque Deus é santo, é justo, é verdadeiro, é bom, Deus é amor. E enquanto não se completar a obra que Ele mesmo idealizou, existe um tempo. Tempo de quê? Que Deus age na história da igreja para chamar pecadores ao arrependimento. As trombetas é o chamamento de Deus, chamando pecadores ao arrependimento. Como está lá em Marcos 1:14. O primeiro sermão de Jesus está lá em Marcos, no capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. As trombetas soando,
embora de formas diferentes, mas nós já vamos compreendendo, é um chamamento de Deus dizendo ao mundo, ao homem: arrepende-te enquanto é tempo, arrepende-te enquanto eu estou tocando a trombeta, porque quando a trombeta se calar, aí virá o juízo e depois aparecem as taças da ira de Deus. Portanto, a trombeta está soando há 2000 anos. A partir da altura que Cristo ressuscita dos mortos e ascende aos céus, elas começaram soando. Elas soam há 2000 anos. O problema é que o homem, o mundo e até a própria igreja está dormindo. Está surda. Não ouve e não vê os sinais inerentes das trombetas soando. Os sinais inerentes do clamor de Deus. Deus usa calamidades, sim, para esse efeito. Deus usa calamidades para chamar homens e mulheres ao arrependimento. Novamente a pergunta: se Deus é justo, por que é que há as calamidades? Se Deus é justo, por que razão Ele não coloca um ponto final na história logo? Por que o sofrimento? Por que a perseguição? Por que a angústia? Por que o choro? Qual é a razão? João 6,39, palavras de Jesus. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De facto, verso 40, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a vontade do Pai, quando toca a trombeta, é que o homem pare e creia no Filho, e creia no Evangelho. É claro que o Efésios diz-nos que há muitos eleitos, há muitos predestinados, mas esses eleitos e esses predestinados, eles só vão abrir os seus ouvidos, só vão crer no Filho, embora eleitos e predestinados, eles só vão crer no Filho quando ouvirem o som da trombeta. Através de uma pregação, através de um louvor, através de uma palavra de alguém amigo, ou até mesmo através de uma calamidade. Existem muitos, milhares já se salvaram por causa das calamidades, por causa das desgraças. Esse é o clamor de Deus, é a trombeta de Deus soando, dizendo: arrepende, porque tu não morreste no tsunami. Porquê? Podias ter morrido, mas não morrestes. Então arrepende. Paulo nos diz em Romanos 2: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então entenda, igreja, as trombetas soando, é a bondade de Deus sendo derramada sobre a terra e dando a oportunidade aos inimigos de Deus, aos homens miseráveis, depravados, que se arrependam e creiam no Filho e tenham a vida eterna. Dê glória a Deus por a trombeta ainda está soando. Dê glória a Deus porque a trombeta ainda não se calou. Ela continua soando e continuará soando até ao dia que Deus decretar aos anjos: agora calem-se, porque agora já chega, agora é o juízo. Mas o que é que torna a leitura deste livro tão difícil? Por que é que o povo não gosta do Apocalipse? A causa é, como eu digo, é o falso ensinamento. Ainda foi, hoje é sexta, quarta-feira, penso eu estive a ouvir uma pregação sobre Apocalipse. E eu vou-lhe dizer uma coisa, sinceramente. Um mestre da palavra, um doutor teológico, e para mim, no meu entendimento, só disse foi asneira. Porque se eu for olhar para aquilo que ele falou, eu vou ter medo. Eu vou andar vivendo 24 horas por dia em medo, em pavor, e não foi isso que Jesus quis quando deu o Apocalipse ao apóstolo João. Não foi isso. A causa de termos medo deste livro
é a tentação de o ler em forma cronológica. Parece que este livro é um calendário. Hoje acontece uma coisa, amanhã acontece outra. Isto está tudo errado. O Apocalipse é entendido da seguinte forma, e vamos dividir em 7 secções. A primeira secção está no capítulo 1 ao 3, que é a visão da igreja. A segunda secção está do capítulo 4 ao 7, eu estou dizendo assim, depois você lá em casa, para a gravação e vá analisando. Escreva lá na sua Bíblia, faça as secções. A segunda secção é do capítulo 4 ao 7. A terceira secção é do capítulo 8 ao 11. A quarta secção é do capítulo 12 ao 14. A quinta secção é do capítulo 15 ao 16. A sexta secção é do capítulo 17 ao 19. E por último, a sétima secção é do capítulo 20 ao 22. Mas escute para mim, olhe para mim, por favor. Cada uma destas secções abrange o mesmo período da história. Eu vou repetir novamente. Cada uma destas secções abrange o mesmo período da história. Qual período? Qual tempo da história? Desde a primeira vinda de Cristo até à sua segunda vinda. Resumindo isto para que você entenda, e não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse é compreendido entre a morte e a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus e a sua segunda vinda. Este é o período do Apocalipse. Não existem outros períodos. Passando de secção para secção, nós vamos percebendo algo muito interessante. É que a intensidade do mal no coração do homem vai aumentando. Por outras palavras, o homem é mais mau hoje do que era há 2000 anos atrás. Não foi o mal que intensificou, não foi Satanás que ganhou mais poder, pelo contrário, ele está amarrado. Ele continua amarrado. Ele continua sem poder para fazer mal ao homem e à mulher. O único poder que ele tem é de atormentar, de tentar. Mas ele está amarrado, ele não pode fazer mal fisicamente, ele não pode fazer mal espiritualmente, ele só pode fazer mal psicologicamente, porque ele trabalha na nossa mente, nas nossas ideias. Por isso é que Paulo está sempre dizendo, guarda a tua alma, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, porque é aqui que Satanás trabalha, não é no corpo. Então, de secção para secção, nós percebemos a intensidade do mal no coração do homem. Cada vez o homem vai ficando mais mau. E nós vimos agora há pouco tempo o que se passou com o presidente Trump lá na América. Isto é inconcebível. Veja o que é que aconteceu. Uma nação que se diz cristã, talvez das únicas nações do mundo em que o presidente é eleito, é elevado a presidente através da Bíblia. Ele coloca a sua mão sobre a Bíblia. Veja o que é que aconteceu. Você pensa que isto vai melhorar? Pode daqui mais para a frente? Não vai. Cada vez vai piorando mais. Outra dica. Como é que lê o Apocalipse? Os 7 selos são 7 decretos de Deus. 7 desejos de Deus. As 7 trombetas são anúncios de salvação ao pecador. Lucas 13 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falando a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam, eu, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Cuidais que aqueles 18 anos sobre os quais desabou a torre Siloé e os matou eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, o tempo do arrependimento, de igreja, é hoje, é agora. É enquanto a trombeta está soando. Trombeta é o clamor de Deus, é o chamamento de Deus
Eu estou a ver aquela velhinha lá na minha terra que se levanta de manhãzinha e começa pi, 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 vê as galinhinhas comer o milhinho. É exatamente igual. A trombeta de Deus está soando, igreja. Arrependa-se enquanto é tempo. Porque nós não somos melhores do que os outros. E se não nos arrependermos, como diz Jesus aqui em Lucas 13, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Esta morte aqui, este perecimento, igualmente pereceis, esta morte do grego quer dizer sofrimento eterno. É importante você ouvir isto. Muitos andamos na igreja, não queremos ouvir falar em inferno, não queremos ouvir falar em arrependimento, não queremos ouvir falar em pecado, nós só queremos ouvir falar da graça, do amor que envolve o cristão e ele anda caminhando na nuvem do fogo do Espírito. Esse cristão vai morrer porque está enganado. Esse cristão não está ouvindo a trombeta de Deus. Arrependei-vos e crede do Evangelho. E por último temos as 7 taças, essas sim. Findando o soar da trombeta, aparecem as 7 taças, que é o culminar dos 7 selos. Ou seja, Deus vai implementar aquilo que Ele tinha falado lá nos 7 selos. Deus vai implementar o seu desejo na terra. Deus nos livre de estarmos aqui nesse dia. Cada um, tanto dos selos, como da trombeta, como das taças, ela descreve o mesmo período da história, mas com objetivos diferentes. Pastor, eu não percebi, então eu vou-lhe explicar. A trombeta está soando, mas o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra. Como assim, pastor? Não consigo compreender. Se houver 100 crentes dentro do avião e 100 descrentes dentro do avião, e o avião cair, o que é que você acha que isso foi? A ira de Deus. Mas com uma diferença. É que os 100 crentes que iam dentro do avião morreram fisicamente, mas eles ressuscitaram no seio do Pai. Mas os descrentes não. Eles não tiveram oportunidade. Portanto, foi a taça, foi a ira de Deus sendo lançada sobre a terra. Apesar disso, apesar do mesmo período da história, mas com objetivos diferentes, apesar disso, progressivamente, parece que existe um aumento da tribulação e sofrimento. Parece que existe mesmo. Já houve no passado tribulação e sofrimento. O povo estava sofrendo. Quando o João escreveu o Apocalipse, o povo estava sendo perseguido. Jerusalém já tinha caído. O Nero já tinha matado e perseguido judeus e cristãos. Na década de 40 do ano passado e de 14, a Alemanha se levantou contra o mundo. Houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Morreram milhões de judeus nas mãos do Hitler. Mas isso não é sofrimento. O mundo não acabou naquela altura. Mas parece que ao longo que nós vamos avançando na história, parece que as coisas são mais complicadas, são mais difíceis, são mais dolorosas. E realmente são. Nunca se tinha ouvido falar de tantos cristãos serem decapitados às mãos de povo bárbaro, apenas e só por causa daquilo que acreditam. Nem é bem pela cor da sua pele, não é pela sua língua, não é pela sua fisionomia, não, apenas e só porque acreditam em Cristo. São decapitados, são mortos, são torturados lá nos países da Arábia, às mãos dos talibãs, às mãos dos muçulmanos radicais, logicamente. Isso é o quê? Não é perseguição. E cada vez mais, irmão e irmã, não pense que isto vai abrandar. Não vai. Estamos aí vendo as calotes polares sendo divididas a meio. O que é isso? Foi o homem que destruiu o planeta. Mas o homem destruiu o planeta porque é mau. E o mal vai progredindo. E alguém vai sofrer quando as calotes se derreterem. Isto é o fim se aproximando. O fim não está próximo, o fim está se aproximando.
Apesar disto tudo, apesar deste aparente terror, as trombetas ainda estão soando, convidando homens e mulheres ao arrependimento. Coloque os olhos em Deus, creia em Jesus, entregue a sua vida, entregue-se totalmente conforme você está a Cristo. Diga a Ele: Senhor, se propicia a mim, porque sou pecador. Eu sem Ti nada sou, eu sem Ti vou morrer. Se entregue nas mãos dele. A trombeta está soando ainda. Deus ainda está dando oportunidade. É, pastor? É. Por incrível que pareça, você não dá uma oportunidade ao seu inimigo. Você não é capaz de perdoar aquele que lhe fez mal. Você não é capaz de dar uma oportunidade de se redimir com o seu inimigo. O que você quer é distância. Ah, pastor, pronto, está bem, eu perdoo, eu ligo, mas eu não quero conversa com ele. Isso para mim não é perdão, não é nada. Isso para mim é ressentimento. Mas este Deus de quem estamos falando, o Criador dos céus e da terra, aquele que foi traído, foi apunhalado pelas costas, aquele de quem nós falamos mal, de quem nós não queremos saber, Ele mesmo, esse mesmo Deus, Ele está tocando trombetas, dizendo: arrepende-te. Eu quero-te para mim, arrepende-te. Eu quero-te fazer meu filho. Eu quero-te na minha nação, no meu reino. Arrepende-te. Ele continua tocando a trombeta, mesmo àquele que é inimigo dele. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Estas considerações são uma síntese para você conseguir ler o Apocalipse. Agora, o que é que estas 7 trombetas nos podem ensinar face à longa demora de Deus? Porque enquanto a trombeta estiver soando, Deus está quieto. Já reparou? E enquanto Deus está quieto, nós vamos agonizando na nossa espera. Mas nós não compreendemos ainda que Deus está tocando trombetas para salvar aqueles que ainda não estão salvos. Eu já estou. Mas existem milhares de milhões que ainda não estão. Então Deus soa as tuas trombetas. E faça isso, ao soar das trombetas, existe a demora de Deus. Como é que o Senhor, ao mesmo tempo, anima os crentes enquanto toca as trombetas e adverte o pecador? Rapidamente, 4 ou 5 pontos que eu quero falar consigo. Capítulo 8, verso 1 ao 5, nós vamos ver a dinâmica das coisas do céu. Como é que é o céu? Como é que trabalha o céu? Verso 1 ao 5. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A primeira coisa que nós olhamos aqui é uma coisa curiosíssima, que só aparece uma vez, 2 vezes na Bíblia. Na verdade são 3 vezes. O céu se cala. O céu, diz aí no verso 1, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esta meia hora, claro que é figurativa. Não é uma meia hora exata de 30 minutos. É um tempo em que o céu se cala. E o céu se cala porquê? Porque é que a sala do trono, o lugar do louvor, fica em silêncio por cerca de meia hora? O céu se cala porque Deus diz: shh, os meus filhos estão orando. Shh, silêncio. Eu quero receber cada uma de cada oração daquelas que estão sendo feitas. Nós sabemos que Deus se alimenta das nossas orações. Nós sabemos que as nossas orações elevam a nossa fé.
Nós sabemos que as nossas orações é um grau, uns mais, outros menos, de intimidade com Deus. Quando os santos oram, os santos na terra, quando o povo de Deus ora na terra, com um coração sincero, com um coração honesto, com um coração de louvor, com o sacrifício do louvor nos seus lábios, Deus diz: shhh, silêncio, silêncio. Isso quer dizer que nós somos consolados através da oração. Deus pode não nos atender, aparentemente Deus pode não nos responder, mas Ele ouve as nossas orações, Ele atende as nossas orações e Ele consola através da nossa oração. Segundo, porquê ficar em silêncio? Porquê que o lugar do louvor fica em silêncio? Porque nós somos atendidos através da oração, e está aí nos versos 4 e 5. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Meu amado irmão e irmã, isto é muito importante você reter. De cada vez que você ora, por mais curto tempo ou a mais longo tempo, cada vez que você ora, a sua oração é colocada num incensário. E ela sobe na presença de Deus como incenso, como fumaça, em cheiro suave, e Deus se agrada. Capítulo 6, verso 10 diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. E então, a cada um deles foi dada por quem? Por Deus, uma vestidura branca, o Espírito Santo, o Espírito da paz, a santificação. E lhes disseram: repousem mais um pouco. Meu amado irmão, quando eu digo a você, repouso, o que é isso? É você descansar. Você está tranquilo. Então nós somos atendidos através da oração. E Deus aplica juízo de forma progressiva por causa das orações dos justos. Não pense que Deus é apático. Não pense que Deus é um Deus estático. Não pense que Deus é um Deus passivo. Está lá quietinho no seu trono. Oh, meus amigos, já fiz tudo, já fiz a criação, já fiz o mundo, já vos fiz a vocês, eu aturo-vos demais, agora continuem. Não. 1000 vezes não. Deus nos atende através das nossas orações. E Deus derrama juízo sobre a terra progressivamente por causa das nossas orações. Eu vou ser mais grave ainda, mais direto ainda. Não pense você que durante esta semana quem lhe fez mal que não irá pagar. Das duas, uma. Ou ela se arrepende e alcança o perdão de Deus e o seu também. Aliás, já devia ter alcançado o seu perdão. Mas ou ela se arrepende e alcança o perdão de Deus, ou ela, mais dia, menos dia, vai pagar aquilo que ele fez. Porque é o que os almas estão lá debaixo do trono de Deus. Até quando não vingas o nosso sangue? Até quando não nos vingas por causa daqueles que nos perseguiram, por causa daqueles que nos fizeram mal, que nos atormentaram? Deixa que eu lhe diga uma coisa novamente. Cada vez que você for orar a partir de hoje, tenha consciência no seu espírito, tenha fé, que cada vez que você for orar, o céu vai se calar para ouvir a sua oração. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito poder para aquilo que foi enviada. É claro que nós temos que ter cuidado daquilo que também oramos. O crente não é o vingador da terra. Como lá o apóstolo João, numa dada altura, lá por causa dos samaritanos, o apóstolo João diz: eu vou orar para que Deus envie o fogo e queime os samaritanos todos. E Jesus disse: para aí, isso não é para ti, isso não é obra tua, isso não é a tua missão. A minha missão é pedir a Deus. Deus continua soando as trombetas, Deus continua soando para que mais almas se arrependam, para que o teu reino cresça, para que mais
mais depressa, quanto mais depressa o povo, aquele número exato de gente que Deus escolheu, quanto mais depressa eles salvarem, mais depressa Cristo vem, porque Cristo não vai vir enquanto o plano de Deus não estiver completo. Não pense. Você pode fazer sacrifícios no monte, faça o que você quiser. Mas enquanto o número exato de povo não é os 144 mil, como a Jeová fala, mas é aquele número exato de povo que Deus escolheu, predestinou e elegeu, que Deus amou por causa do sangue de Cristo, aquele número exato que Cristo comprou com o seu sangue naquela cruz. Enquanto esse número exato não estiver completo, Jesus não vem. A trombeta está soando na mesma. Porquê silêncio no céu? Porquê que o céu faz silêncio? Os céus se calam em reverência aos atos de justiça de Deus. Veja aí o verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. É um momento solene. É um momento de reflexão. Deus, eu imagino Deus já no seu trono. Silêncio agora. Abacuque 2, verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Zacarias 2,13 diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias está falando da altura, no tempo em que Deus vai se levantar do trono e vai derramar as taças da sua ira sobre este povo miserável, sobre esta terra miserável, hostil, pecadora. Novamente, porquê o silêncio? Porquê é que se faz silêncio no céu? Não só por causa das orações dos santos, a sua e a minha oração, não só por causa da reverência aos atos de justiça de Deus, mas porque as trombetas têm 2 funções. Elas tocam de 2 formas, ou seja, elas tocam por 2 motivos. O primeiro motivo é o chamamento à salvação, ao arrependimento. E o segundo motivo é o anúncio do tempo do juízo. Elas estão tocando a igreja. Deus está chamando almas ao arrependimento. Mas Deus também está dizendo ao mesmo tempo: arrepende-te enquanto é tempo. Porque se não te arrependeres, certamente morrereis. Este morrereis, este perecereis, é o sofrimento eterno. Joel 2, verso 1 diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já. O dia do Senhor vem, já está próximo. Tocai a trombeta em Sião. Sião aqui é céu, é as trombetas soando. Ezequiel 33:5 diz: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Você compreendeu o que é que o Ezequiel disse? Existe muito povo que está ouvindo a trombeta, mas não se quer arrepender. Esse está condenado. Mas existe muito povo que assim que ouve a trombeta soar, ele se arrepende e salva a sua vida. É isto que está acontecendo no mundo. É isto que está acontecendo na igreja evangélica. Infelizmente. A igreja evangélica continua vivendo de uma forma liberal. Não existe pecado, não existe temor, não existe tremor, não existe o sagrado. A Bíblia é apenas um livro, o culto é um espaço de tempo onde eu vou me divertir, vou saltar, vou dançar, vou dar beijinhos e abraços. A igreja está assim, igreja. Está ouvindo a trombeta, mas não está ligando nenhuma. O que nós precisamos é ouvir a trombeta, temer e tremer.
perguntando a Deus: Senhor, tu estás tocando. Será que eu estou salvo mesmo? Senhor, mais uma vez eu te peço perdão dos meus pecados. Eu entrego o meu coração, a minha vida. Senhor, perdoa-me mesmo daqueles pecados que eu não me lembro. Mas não me deixes cair na tua ira. Hebreus diz: quem poderá fugir a este Deus? Quem poderá fugir à fúria deste Deus? O mundo lá fora está totalmente enganado. Se pensa que pode viver a vidinha dele. Pensa: eu não devo nada a ninguém, eu sou livre, eu tenho uma bela conta bancária, eu sou isto, eu sou aquilo. Eles estão totalmente enganados, igreja. Porque quando a trombeta acabar de soar, o povo vai fugir para os montes e vai desejar que as montanhas caiam sobre eles. Tal é a aflição. Os homens só são salvos quando escutarem o anúncio de Deus. De quem é a responsabilidade? E agora é para nós. De quem é a responsabilidade para anunciar os decretos de Deus? De quem é a responsabilidade, igreja, de tocar a trombeta? É dos anjos que estão lá, diz aí o verso 6. Não. É lógico que os 7 anjos recebem as 7 trombetas, mas a responsabilidade de tocar a trombeta é sua e é minha. É da igreja. Nós é que temos que dizer ao mundo, como diz lá Marcos 1,15: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, crede no Evangelho. Somos nós que temos que anunciar ao mundo. Somos nós que temos que dizer às pessoas: escapaste do tsunami? Escapaste da pandemia? Não morreste com Covid? O que é que tu vais fazer com isso? Porquê é que não morreste com Covid? Porquê é que ainda não foste infectado? Porquê é que ainda não foste despedido? Porquê é que ainda não estás na miséria? O que é que vais fazer com isso? Não será acaso que Deus está-te a abençoar com a graça de te dar a oportunidade de te arrependeres? É isto que nós temos que fazer hoje. É este tempo, igreja. Por isso é que eu disse, este sermão não está fora do nosso tempo. Aquilo que estamos a falar hoje, estamos a vivê-lo. É tempo de dizer ao povo: coloca a máscara, desinfeta as mãos, mas arrepende-te. Porque no dia que Deus calar a sua trombeta, não há máscara, não há gel, não há distanciamento social que te salve. Isto é importante que nós entendamos isto hoje. Estou completamente fora do meu sermão. Segundo ponto, a destruição do conforto na terra. As trombetas anunciam o arrependimento, o chamamento para o arrependimento. As trombetas anunciam a destruição do conforto na terra, capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, em uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Verso 12. O quarto anjo. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também de noite. Olhe para mim. Tocámos 4 trombetas. O que é que estas trombetas têm a ver? O que é que elas nos dizem? Primeiro, destruição do conforto na terra. Em primeiro lugar, no verso 7, está a destruição do meio ambiente, que é a terra, no verso 7. Em segundo lugar, está a distribuição da estabilidade económica, verso 8 e 9, que ele diz que morreu a extinção do mar, essa parte do mar,
e das embarcações e da criação. Nós sabemos que muito povo, ou praticamente todo o povo tem mar, subsiste na pesca. Aqui somente o mar, a mar e a terra quer dizer que a estabilidade económica, tudo aquilo que a terra nos pode dar para o nosso alimento, para o nosso sustento, irá acabar. Terceiro lugar é a destruição do bem-estar e da saúde humana. Versos 10 e 11. Caiu-se sobre o céu e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como uma tocha. O nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto. Absinto quer dizer amargura, coisa amarga, fel, veneno. Então, quando a trombeta toca e as águas são destruídas, a água é fonte de vida. Ninguém consegue viver sem beber água. Pode-se viver sendo vegetariano, sendo vegan, ou sendo carnívoro, ou sendo comendo só peixe. Pode-se viver essas formas todas. Você pode viver toda a sua vida somente a comer pão. Agora, a única coisa que você não pode viver é sem beber água. A água é fonte de vida. Quarto lugar, as trombetas nos anunciam a destruição da certeza das coisas. Ou seja, a mente fica sem nexo, sem conexão com a realidade. Verso 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Isto dá-nos a ideia de uma pessoa que ficou sem norte, sem rumo. Imagina o que é você estar um mês inteiro fechado num quarto, a porta não se vê nesga nenhuma, é completamente selada, você não tem janela. O que é que vai acontecer? Mais tarde ou mais cedo, mais dia ou menos dia, você vai perder a noção do tempo. Você vai perder a realidade das coisas. E isso é que nós estamos já vendo hoje. Existe muito povo hoje que está vivendo sobre a face do mundo, mas está sem norte, não tem rumo, perdeu a realidade. Perdeu o nexo. Isto é terror. Doenças mentais. Pessoas vivendo sobre o medo e sob o medo. E nunca se viu, como agora, farmacêuticos a lucrarem milhares de milhões, ou de euros ou de dólares, à custa de xanaxes sonoríferos, tranquilizantes. Nunca tanto povo procurou psiquiatras, procurou psicólogos como agora. As pessoas não têm as ideias colocadas no seu lugar certo. A sua mente está adulterada, não tem rumo, não tem norte. A diferença é que as primeiras 4 trombetas se assemelham às primeiras 4 taças. E nós vamos ter a oportunidade de ver a comparação, o paralelismo entre trombeta e taça. Parece que as primeiras 4 taças vão destruir o meio ambiente, a terra e os montes, vão destruir a estabilidade económica, rios e mares, vão destruir o bem-estar e a saúde humana e vão destruir a certeza das coisas. O nosso pensamento vai estar fora do lugar. Mas apenas as trombetas são o anúncio do fim. Elas não são o fim em si mesmo. O que Deus está dizendo é que a trombeta está soando, arrepende, crê-te no Evangelho, porque quando ela se calar, tu vais ficar sem estabilidade económica, vais ficar sem meio ambiente, o teu bem-estar e a tua saúde vão acabar e mais ainda vais ficar louco. Vais ficar tipo zombi. No capítulo 9, verso 1 a 6, olha comigo, isto é a quinta trombeta, já vai trabalhar. Aqui vimos as primeiras 4 trombetas trabalhando na terra. Verso 1 ao 6.
E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de um escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. No verso 1, João vê uma estrela, mas essa estrela, ao contrário das más interpretações que eu tive a ocasião de ver, e o YouTube está cheio disso, a estrela não vai cair do céu. A estrela já caiu do céu. O verso 1 diz: eu vi uma estrela caída do céu na terra. Caída no céu, do céu na terra. Ela já estava na terra, ela estava caída lá. João não viu a estrela a cair, João viu a estrela caída. Na sequência, no verso 2 e 3, João vê as ações demoníacas na mente das pessoas da terra. No verso 4, Deus delimita o poder de Satanás. O Satanás não tem poder nenhum sobre você. Nenhum. Zero. Da sua mente, sim. Do seu corpo, não. Da sua vida, não. Porque Satanás trabalha na sua mente e vai obrigar você a fazer escolhas que o vão prejudicar a si próprio. Portanto, você é que é o seu inimigo. Satanás só dá uma ajuda. Satanás só buzina aqui, olha, eu penso que assim era melhor. E eu penso assim, olha, realmente, olha, eu não tinha pensado nisto. E é as minhas escolhas, as minhas atitudes que me vão prejudicar. No verso 5 e 6, Deus determina um tempo de ação. Os 5 meses aqui é figurativo, é um tempo. Satanás não tem poder para matar. Satanás não tem poder, como diz aí, não tem poder para mexer na erva, não tem poder para mexer nas árvores. E tão somente os homens que não têm o selo de Deus na fronte. A pergunta é, você está convicto na sua fé que está selado com o selo de Deus na sua fronte? Já aprendemos isto. O que é ter o selo de Deus na fronte? É ter pensamentos de Deus. Então todo aquele, olhe para mim, igreja, todo aquele que não tem hábito de ler a Bíblia, dificilmente tem o selo de Deus na fronte. Todo aquele que não está selado, a sua mente não está galvanizada através da palavra, facilmente vai ser alvo do diabo, através dos pensamentos, das escolhas e das atitudes. Quais são as características de Satanás e dos demónios que atuam nos filhos da obediência? Eles são fortes, são poderosos, são inteligentes, são dominadores e aparentemente invencíveis. Quando João vê a estrela caída, ele está se lembrando de Lúcifer, quando ele foi lançado do céu, muito antes da queda de Adão e Eva, ele foi lançado do céu com uma terça parte dos anjos e foi julgada sobre a terra, que estava sem forma e vazia. Verso 7 em diante diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Aqui os gafanhotos é para mim. Isto não é gafanhotos mesmo. Isto não é aqueles insetozinhos que nós vemos aí na primavera ou no verão. Aqui os gafanhotos, porque o povo daquela época, eles estavam bastante habituados com os gafanhotos que vinham do deserto do Negev e assoavam as culturas, matavam animais, matavam ovelhas, matavam cavalos, traziam doenças. Estes gafanhotos que João vê são anjos demoníacos. Ele considera o exército do diabo como gafanhotos ou escorpiões. Agora aqui, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos
preparados para a peleja. Veja, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de rosto de homem. E tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda uma cauda como escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Apollyon quer dizer o destruidor. Abaddon é o mesmo significado. Portanto, o chefe daqueles gafanhotos que eram como cavalos e tinham couraças e caudas como ferrões de escorpiões, o chefe deles era o destruidor, Apollyon, o Satanás em pessoa. E isto leva-me a compreender algo. A igreja está apática. Perante isto nós estamos lendo. A igreja está apática. E os crentes estão da mesma forma. Porque repare o que é que o João nos revela acerca destes diabos. É que Satanás está ativo. A igreja está apática, a igreja parece que tirou férias e está numa colónia de férias com a barriguinha untada com azeite ao sol e ninguém se chega, ninguém faz nada. Mas enquanto o crente está com a barriguinha para o sol, Satanás está trabalhando. Ele não parou desde que foi derrotado por Deus. Ele não parou desde que foi lançado à terra. Ele não parou na presença de Adão e Eva. Ele não parou na presença de Cristo. Ele não parou hoje ainda. E como é que Satanás nos engana? Veja, ele tem cabelos de mulher. Qualquer homem se delicia a ver uma mulher com cabelos bonitos, bem arranjados. Isso tem a conotação de sedução. Satanás nos seduz. E repare como é que ele seduziu Jesus já no deserto. Olha, se tu me adorares, eu dou-te isto tudo. Tudo é teu. Tudo. Quantas vezes Satanás anda dizendo aí à nossa mente, se me adorares, eu dou-te uma boa posição, eu dou-te um bom carro, uma bela conta bancária. Deixa Deus, deixa a igreja. A igreja só te causa problemas. A igreja leva-te o dinheirinho do dízimo e da oferta. O pastor não, esquece isso, tu és Senhor e dono da tua vida. Quantas vezes Satanás nos fala assim? Porque ele tem cabelos de mulher, ele consegue seduzir os homens. E as mulheres também. Ele tem dentes de leão. Dentes de leão quer dizer que é feroz. Ele não é qualquer coisinha. Está amarrado, Satanás. Está amarrado o quê? Você tenha juízo. Nem o anjo Gabriel quis lutar com o diabo. O anjo Gabriel disse, o Senhor te repreenda. E vem o crentezinho, está amarrado. Ele tem couraças. Quer dizer que eles são fortes. Couraças era as armaduras dos grandes guerreiros, armaduras de ferro que eles impunham nos seus ombros e carregavam aquele peso todo em ferro. Eles eram fortes. E a sexta trombeta, igreja, ela anuncia que Satanás é capaz, olha o que eu vou dizer, Satanás é capaz de transformar o ser humano em diabo, em pessoa. Nós muitas vezes somos mais diabos do que o diabo. Verso 12 ao 19. E o primeiro ai passou. Ou seja, as 5 primeiras trombetas é o primeiro ai, é a primeira dor. E eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Um vem com a 6ª trombeta e o outro vem com a 7ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta
E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, enquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeça e com ela causava danos. O que João está aqui vendo, com esta soltura, com este tocar da 6ª trombeta, a soltura destes 4 anjos, é a visão da tortura, da morte e da violência. Agora fale comigo. Sincero, será que nós não vemos aí guerras psicológicas, guerras bélicas? Quem sabe esta pandemia foi alvo de um ataque de terrorismo para nos torturar, para nos matar, para nos violentar, e tudo isto por causa da maldade humana. Esta 6ª trombeta, ela está soando. Ela está nos avisando que a maldade humana está crescendo. E a menos que a humanidade se arrependa, ela não vai ter cura. Ela não vai parar. Porque o homem é tão depravado, tão maldoso, o seu coração é tão enganoso, que ele se alimenta com o mal que produz. Não são só os serial killers das séries televisivas norte-americanas. Nós somos maus. E nós temos prazer na maldade que provocamos aos outros. Nós temos prazer quando espezinhamos alguém. Nós temos prazer quando ofendemos alguém. Nós temos prazer quando ficamos por cima de alguém. Porque essa é a nossa natureza hostil, miserável. Essa é a natureza que nós herdamos por causa do pecado. Não se engane. Esta terra vai se tornando cada vez mais um lugar extremamente insuportável. E tudo isto é encabeçado pelo príncipe das trevas. Ele vai nos ferroando com a sua cauda de escorpião. E nós vamos indo, vamos fazendo. Nós vamos abrindo os ouvidos, não ao pastor, não à palavra de Deus, não à pregação da igreja, mas nós vamos ouvindo aquilo que nós gostamos, que é: tu também podes, tu és poderoso, acima de ti não há ninguém. Tu és o máximo. Eu estou a ver aquelas pregações de autoajuda que as pessoas saem de lá. Eu sou poderoso, eu sou o máximo. E sabe o que é isso? Mensagens, sermões demoníacos no seu ouvido. Porque a palavra de Deus diz: arrepende-te, porque tu és o miserável, e sem mim não és ninguém. Só o meu Espírito, só o Espírito Santo, só o sangue de Cristo na tua vida é que te faz ser alguém. E esse alguém, se calhar, nunca vais ser aqui nesta terra, mas vais ser lá, porque ao que vencer eu te darei a coroa da glória. É só lá, não é aqui. À medida que o fim se aproxima, as forças das trevas vão atuar de forma mais insistente, de uma forma maior, mais consistente. E eles vão desesperar aqueles que têm o selo de Deus na testa. Não se engane, igreja. A grande tribulação é aqui. É a igreja que passa aqui. A grande tribulação é o sofrimento que o crente verdadeiro sofre através daquilo que os homens, os ímpios fazem, mas também através daquilo que os cristãos fazem a outros cristãos. Porque existe joio dentro do trigo. Existe joio no meio do trigo.
E para que é que serve esse joio? Para fazer sobressair o trigo. Porque o próprio Jesus diz, não tires o joio do meio do trigo. Porque a seu tempo, o joio sobressairá. Ele vai mostrar a minha glória. Aquele que perseverar, aquele que vencer, esse vai ser poupado da ira de Deus. Agora, não pense que você não vai ser atormentado. E porquê é que são só estes os que têm o selo de Deus na fronte? Porque os crentes, em primeiro lugar, conhecem a paciência de Deus e esperam que as pessoas se convertam. Por outro lado, eu consigo suportar alguém que me está a encher os meus ouvidos porque eu estou a dizer, oh Deus, será que este vai se converter ou não? Então eu vou estar calado. Eu vou assumir aquilo que as pessoas me dizem. Eu não vou irar. Eu não vou responder à letra. Porque eu não sei a que momento da vida dessa pessoa Deus pode atuar nela e ao tornar-se, em vez de ser meu inimigo, em vez de ser meu atormentador, passa a ser meu irmão. Entende, igreja? E até porque os crentes sabem que o pior que lhes pode acontecer é a melhor bênção. Eu até posso morrer aqui, mas isso para mim é bênção. Estar com Cristo. Porque como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amado irmão, nós quando morremos aqui, acabou-se a tormento. Quando eu morrer aqui, quando eu fechar os olhos aqui, eu apenas mudo de morada. Deixo de ser um peregrino, deixo de ser um errante nesta terra que não é minha. Eu vou para casa. Para casa do Pai. Eu adormeço aqui e acordo lá. 2, 3 segundos depois. É o tempo de chegar lá só. Então, um elevador especial que a gente chega lá no instantinho. Amém, igreja? É isto que nos consola. Agora aqui vamos sempre... E em último lugar, vemos a dureza do coração dos homens, verso 20 e 21, e eu estou acabando. Os outros homens, aqueles que não se foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demónios e os ídolos, de ouro, prata, e de cobre, e pedra, e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Incrivelmente, à medida que a maldade aumenta, os homens vão ficando cada vez mais duros. O homem não tem condescendência, o homem não tem... ele não se move, não tem compaixão perante a maldade. Quanto mais maldade, mais o homem fica de coração duro. Feitiçaria aqui vem do grego pharmakon. Pharmakon surgiu a nossa palavra farmácia. Mas, biblicamente falando, este pharmakon, esta feitiçaria, é o entorpecimento do ser humano. O homem vai ficando drogado, cada vez mais drogado, cada vez mais viciado pela maldade. Acredito que é verdade. O homem vai se alimentar. O homem que não tem Deus, o homem que não está selado com o selo de Deus na fronte, ele vai se começar a alimentar com maldade. Quanto mais maldade ele quer. Porque ele vai ficar entorpecido. E daí o grito do cristão. Até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar isto? Até quando, Senhor? Eu vou esperar até que eu veja a Tua glória no Teu juízo, no Teu julgamento. E Deus diz, descansa mais um pouco, porque é até eu cumprir todos os meus planos. Deus busca o arrependimento dos homens. Mas por mais que Deus tente, mais duros os homens vão ficando. Eu dou glórias a Deus por você estar aqui hoje à minha frente. Dou glórias a Deus por você hoje estar aí no seu lugar, aí assistindo este vídeo.
Você ainda não foi alcançado pela maldade, o seu coração não está duro. Porque você foi alcançado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não permita, igreja, que o seu coração endureça diante das tragédias que convivem com a nossa vida. Não vá na onda. Não se envolva com os lamentos e as lamúrias do restante povo. Porque as trombetas estão soando. Não é novidade para nós cristãos, crentes verdadeiros em Jesus Cristo. O mundo não tem melhores. O próprio Jesus diz: vereis essas coisas, vai em Mateus 24 e 25. Vereis essas coisas, sofrereis, correreis para os montes, as grávidas desejarão não ter dores. Mas ainda não é o fim. Começou lá, no ano 70 em Israel, em Jerusalém. Está aqui hoje na nossa presença no ano 2021. Os homens não conseguem, por mais que queiram, promover paz e tranquilidade à humanidade. Não conseguem. Não há convenção de paz possível. Não há a união de cientistas de forma a que, miraculosamente, apareceu uma vacina em 9 meses, coisa que era para ser 9 anos. É graça de Deus isso. Mas os homens dizem: não foi a ciência, o mérito foi da ciência. Não, isso é Deus ainda dizendo: não acaba, porque ainda não completei a minha obra, não vai morrer toda a gente não com essa pandemia. E ainda existe muita gente que vai se salvar, porque a minha obra não está acabada ainda. Por isso é que Ele capacitou as agências científicas, todo o mundo que se uniram pela primeira vez na história da humanidade. E pela primeira vez fizeram algo que ainda eles hoje não sabem como é que fizeram. Foi Deus. Foi Deus, igreja. Você quer milagre maior que este? Não, eu não preciso ver Deus no estremecer dos montes. Eu não preciso ver Deus no estremecer da igreja. Eu não preciso tremer aqui cheio de fogo para ver Deus. Eu vejo Deus aqui, no nosso dia-a-dia. Cada vez que eu ligo a televisão e vejo coisas miraculosas acontecerem, e os homens o que é que fazem? E eu é que estudei. Não, fomos nós, investimos milhares de milhões de euros e pudemos proporcionar isso. Não foi nada, igreja. As trombetas estão soando e Deus ainda está chamando. Deus ainda está derramando graça comum sobre os homens, esperando que eles se arrependam. Esperando que eles se arrependam. Fique atento. O fim está próximo. Mantenha o selo de Deus na sua testa. Não largue a palavra. Não largue os sermões. Eu não sei o que é que vai acontecer na história da nossa igreja aqui. Mas uma coisa posso lhe prometer em nome de Jesus. Haja o que houver. Eu todos os dias irei gravar um sermão para você ouvir. A minha boca não se vai calar. Por isso é que Deus me capacitou e eu já tenho 5 sermões preparados. E enquanto tiver aqueles sermões para pregar, eu vou preparar mais 5. O diabo não vai vencer. Porque maior é Deus que está connosco do que tudo o resto se passa no mundo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho. Esta atitude de Marcos 1,14 é a sua e a minha. Eu posso pregar lá em casa, gravar no vídeo para você ver. Mas a sua missão é pegar nesse selo, pegar nessa palavra e ir tocar trombetas para o mundo. Enquanto as trombetas estiverem tocando, por outras palavras que eu vou lhe dizer assim mais abertamente, enquanto os cristãos estiverem na terra, as trombetas estão soando. Porque o fim não vem com os cristãos aqui. Portanto, as taças da ira de Deus, e eu falo agora para os arautos da desgraça, para os proclamadores do Apocalipse, para aqueles que tiraram um curso de desgraça humana, eu digo-vos a vocês, as taças da ira de Deus só vão ser derramadas quando a igreja não estiver na terra. Quando ela for arrebatada.
Porque quem cá estiver na terra é todos aqueles que não se arrependeram. Portanto, se você e eu estamos aqui hoje, nós somos as trombetas de Deus, soando ao mundo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Que Deus nos ajude, igreja, a perceber tão grande revelação que Jesus deu ao apóstolo João para nós hoje aqui. Não importa quantos somos, o que importa para Deus é a cuidade que nós temos no nosso coração. Acorde, igreja. Você faz parte da trombeta de Deus. Não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a sexta, se é a sétima. Você faz parte da trombeta de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você tem que dizer ao mundo: arrepende enquanto é tempo. Agora, não espere que o mundo lhe vá dar beijinhos de agradecimento. Enquanto você estiver dizendo arrepende, muitos de Deus vão tratar mal. Porque a mentalidade de Deus não tem norte, não tem rumo, está desconectada com tudo aquilo que é real, com aquilo que é realidade. Eles foram imoralizados por as obras satânicas. Amém, igreja? Oremos. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra de hoje e te peço, Senhor, eu te clamo, que coloques em prática na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia-a-dia, tudo aquilo que nós aprendemos hoje. E que nós sejamos, Senhor, a partir de hoje, verdadeiras trombetas, anunciando o teu perdão, o teu amor aos homens. Utiliza-nos, Senhor, cada vez mais. Independentemente daquilo que nós iremos passar, independentemente das condições que nós iremos suportar, independentemente do dia da manhã. Mas tu sejas connosco, Senhor, selando a nossa fronte, para que nós possamos pensar só em Ti, só nas Tuas coisas, só na Tua palavra. E se tivermos que sofrer, meu Deus, se tivermos que morrer, meu Deus, por causa de Ti, por causa do Teu amor, por causa da Tua justiça, por causa do Teu Evangelho, pois, Senhor, eis-nos aqui para fazer cumprir os Teus decretos, os Teus selos. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. E, igreja, que Deus os possa abençoar, em nome de Jesus.